E James, o que a gente pode entender por storytelling corporativo? Né? Essa palavra, essa expressão, ela pode ser considerada sob que ótica aqui na noite de hoje? O que as pessoas fazem é transformar alguma coisa tão simples, que é o fato de, se melhor pudermos estruturar uma história, mais fácil nós vamos comunicar absolutamente qualquer coisa. Mas isto vale para nós comunicarmos, digamos, para o nosso psiquiatra, o nosso terapeuta, o como nós nos sentimos, comunicarmos-nos com o nosso amigo que está na nossa cozinha a tomar um chá, um café, o que se passa conosco, a comunicar a um grupo, digamos, de empresários o projeto no qual eu gostaria que eles investissem. Então, ou seja, história, por si só, é história, tem uma estrutura e serve absolutamente para tudo. É porque as pessoas tendem a fantasiar, aqui fantasiar no sentido de vestir uma fantasia. As técnicas deste instrumento, que é o melhorar as histórias para comunicar, e aí vem de, digamos, storytelling para marketing, storytelling para corporação, storytelling para bombeiros, storytelling para professores. Na verdade, em síntese, repito, dá na mesma coisa. Então não há um storytelling corporativo como tal, porque o que é uma corporação? O que é o storytelling empresarial, digamos assim, uma corporação, logicamente a gente sabe o que é, mas se for storytelling empresarial, o seu Manuel, que vende pipoca, numa daquelas estandes ou carrocinha de pipocas, numa esquina da cidade de Curitiba, no Brasil, que é um empresário, ele precisa contar uma boa história que é para vender pipoca, para que na outra esquina outra pessoa já não tenha uma outra carrocinha a vender pipocas e contar uma melhor história. Quem conta a melhor história vence. E isto vale também para uma grande corporação. Se a Coca-Cola parar de contar uma boa história, a Pepsi a supera. E se nenhuma contar uma boa história, outras vão produzir outras bebidas, digamos assim, e vão contar uma história que vai talvez tirar as outras duas do mapa. E a outra coisa é que nós vivemos cada vez mais no mundo mediático. E num mundo mediático, as histórias acabam tendo um valor inflado, porque literalmente alguém pode vender uma ideia, por exemplo, a ideia de investimento, por meio de histórias, porque as histórias incitam, as histórias encantam, e por ali vai. Agora, por exemplo, tem um caso, essa semana, bastante comum, um caso que foi reportado na Europa, Portugal, Espanha, etc., que uma empresa norte-americana começou a vender, por meio de histórias extremamente bem elaboradas, para pessoas razoavelmente jovens que quisessem investir nessas moedas virtuais. E uma empresa sem qualquer qualificação, sem nada, mas com muito boas histórias. Resultado, em Portugal virou um caso de polícia, e a mesma coisa virou um caso de polícia na Espanha. Mas, na maioria do tempo, as pessoas compram, encantam-se, compram as histórias infladas, e aquilo não tem um fundamento na vida real. Então, uma das coisas que eu sempre, digamos, prego ou digo a respeito de história é que nós temos que ter as histórias nossas, as histórias das nossas empresas, as histórias das nossas corporações, as histórias que nos definem, e essas histórias que nos definem, elas têm que ser mais bem contadas. E é isso aí. Como história é um instrumento, depois eu vou conversar com você sobre isso, sendo um instrumento, a história não deixa de ser uma faca. Então, a mesma faca que serve para partir o pão, serve para cortar o pescoço de alguém. A mesma tesoura que serve para cortar, digamos, uma roupa, etc., serve
para, num filme de terror, por exemplo, ferir o coração de alguém. Então, seja, a história é a mesma coisa, mas é um poder. Então, o que nós temos que fazer é a tesoura, a faca, etc., é natural a todos nós, como as histórias são naturais a todos nós. Só que temos de melhor usá-las, afiar essa faca, afiar essa tesoura, para um propósito nobre. Cássia. Eu gosto muito dessa visão de que as histórias elas não têm uma vertente nem positiva nem negativa, elas são simplesmente instrumentos. E eu queria explorar isso, tendo como pano de fundo que o mundo dos negócios viveu desde a pandemia. Uma exigência enorme por presença digital, o mercado, então, está mudando muito rápido, as empresas, por isso, estão mais exigentes, porque precisam responder a essa demanda e a essa competição. E quando o assunto é treinamento, existe uma cobrança para que esse treinamento dê um resultado mais rápido também. Existe uma expectativa de que haja um resultado, uma transformação mais rápida. Então, os clientes estão em busca de transformações mais rápidas e também quem desembolsa a área de finanças, os patrocinadores de programas de desenvolvimento, cada vez mais vêm questionando e esperando que haja uma abordagem que gere retorno do investimento, ou seja, que haja uma transformação e que essa transformação seja perceptível, que ela seja mensurável. As pessoas, então, precisam estar mais mobilizadas, elas precisam, eu digo os que estão fazendo um treinamento, né? Elas precisam querer participar, querer contribuir. Olhando para tudo isso, James, como que o storytelling pode responder a esse momento que a gente está vivendo no mercado? Na verdade, as histórias, elas têm uma estrutura extremamente simples. Uma estrutura que resume-se literalmente aos dedos de uma mão. É muito simples. A primeira coisa, depois eu falo em transformação, mas a primeira coisa que uma história tem que ter, e é tão simples, gente, é a gente avisar para a nossa audiência que a história vai começar. É dizer, olha, gente, a história vai começar. Ou qualquer variação disto. Nós chamamos tecnicamente isto de vocativo ou de chamada. Mas temos que pensar o seguinte, ou levar em consideração o seguinte: uma chamada, um vocativo, não é um título. Então, por exemplo, a pessoa vai dar uma palestra, assim, ela vai dizer assim, a minha palestra se chama. Isto não é o vocativo. O vocativo é um momento que eu digo, a palestra vai começar. Isso é que eu vou dizer. Então, todo vocativo é uma espécie de olá. Ou em algumas partes do Brasil, uma espécie de oi. E a história vai começar. Então, primeira coisa, temos que marcar que a história vai começar. Depois, toda a história, ela precisa de ser a respeito de alguém. E aqui a gente vai falar um pouquinho do tal do corporativo, mas eu vou repetir aqui o conceito. Toda a história, ela precisa ser a respeito de alguém. Até estou com a caneta preta, então vou aproveitar para fazer uma coisinha aqui no meu dedo, não sei se vocês vão conseguir ver aí do outro lado. Conseguiram? Então, ou seja, toda a história tem que ser a respeito de alguém, porque a perspectiva de qualquer coisa que acontece no mundo, ela só pode ser observada por nós para passar para um outro ser humano. Alguém vai dizer assim, não, mas o meu cãozinho, o meu gatinho, etc., que a nossa espécie, quando ela ama os animais, relaciona-se com os animais, ela personaliza, ela é um processo de antropomorfismo, né, que a gente vai lá e diz, então, como se fosse uma pessoa. Mas, na verdade, não. Toda a história ela é sempre a respeito de uma pessoa. Sempre é uma pessoa que vive a história. Então, eu tenho que dizer assim, oi, gente, vou contar uma história para vocês. No outro dia, a Maria... Então, quando eu digo,
no outro dia, a Maria, quando eu digo a Maria, quem é que vai sofrer? Quem é que sofreu essa história? É a Maria. Então já sei que aquela história vai ser sobre aquela pessoa. Tanto é, se eu disser assim, oi gente, contar uma coisa para vocês, no outro dia, a Maria, e digamos que a minha câmera, ou que o sistema caia outra vez, tá? Aí a Clau vai ficar a pensar, tá? Como é que é, né? Tá no outro dia Maria, né? O que aconteceu com a Maria? Porque o James foi interrompido, né? Então o que aconteceu com a Maria? Ou seja, então o oi gente, eu tenho uma história para contar, se a câmera congelar, vai dizer, que pena. Agora sim, mas sabe, olha, no outro dia, a Maria diz, o que aconteceu com essa mulher? Então eu preciso de ter um personagem. E aí vem uma coisa. Este personagem, em todas as histórias, não há exceção do que eu estou a falar aqui com vocês. Em todas as histórias, sempre o personagem, aquele que sofre na história, tá? Ele tem que desejar alguma coisa. Então, no momento em que o personagem estiver dentro de uma história, a única razão do personagem estar dentro de uma história é porque ele deseja alguma coisa. Ou seja, por que o personagem deseja alguma coisa? Porque há um desconforto. E esse desconforto, por exemplo, quem trabalha com marketing, o marketing digital, etc., fala muito a dor. Tá? Todo personagem dentro da história, ele tem uma dor, ele tem um desconforto. Ele quer alguma coisa. Então, no momento que ele quer alguma coisa, este querer é como se fosse a faísca que vai fazer arder uma fogueira, vai acender uma fogueira. Então, quando eu digo assim, oi gente, contar uma história para vocês. No outro dia, a Maria queria comprar um pé de alface. Viram? Olha só, uma frase muito simples. Oi, gente. No outro dia, vocativo. A Maria, personagem, queria comprar um pé de alface. Então, nesse momento, a Lucimara pensa assim, como é que é? A Maria queria comprar um pé de alface? Por quê? Agora começamos a criar perguntas. Né? Por que ela quer um pé de alface? O que ela vai fazer com um pé de alface? O que vai acontecer com uma pessoa que comprar um pé de alface? Sugar a nossa audiência para dentro da nossa história. Então, a história, ela despoleta, para usar um verbo que usa-se em Portugal, a história, ela começa no momento que o personagem quer alguma coisa. E depois que o personagem quer alguma coisa, nós temos, meus dedos aqui não ficam no lugar, e depois que o personagem quer alguma coisa, o personagem começa a lutar para conseguir. Isso é totalmente natural à nossa espécie. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente cria uma lacuna física ou emocional, que é óbvio. E aí a gente luta para preencher aquela lacuna, luta-se para resolver aquele problema. E esta luta é a parte mais interessante da história, porque é como o personagem resolve um problema é que nos faz aprender a mais bem resolver, ou a melhor resolver os nossos problemas. Toda a história tem sempre esses 5 elementos, que vão ser o vocativo, para avisar que a história vai começar, depois nós temos o personagem quer alguma coisa, ele passa por dificuldades para conseguir, e no final ele consegue. Então a gente diz, agora tecnicamente falando, que uma história tem um vocativo, um personagem, o personagem deseja alguma coisa, ou seja, ele tem um objetivo, ele passa por dificuldades para conseguir, ele luta para conseguir, consegue, não consegue, ou fica para conseguir. E nesse processo do dedão ao dedinho, o personagem se transforma. E aí, quando a gente observa o personagem a se transformar, nós nos transformamos com eles. E isto é o poder de todas as histórias. Em vez de ser essa história boba que eu contei para vocês, em geral, da Maria, isso vai valer para uma história corporativa ou vai valer para um conto que vocês queiram
escrever. E, por incrível que pareça, vale até mesmo para uma postagem nas redes sociais, se vocês trabalham com tal coisa. Cássia. James, é muito bom entender que existe por trás do fascínio e até mesmo daquilo que tem potencial para transformar uma estrutura que nos guia. E eu queria explorar isso nesse momento. Só vou dizer uma coisa, só um pouquinho, Cássia, só tu dissesse uma estrutura que nos guia. Na verdade, gente, Cássia, essa estrutura, ela não nos guia. Essa estrutura, ela é natural a todos nós, ela é inata. Isso. Isso é uma coisa bastante interessante. Então, ela não é uma estrutura para guiar. Tá? Ela é uma estrutura, como eu falei para vocês, sem exceção. Toda história, todo pedaço de história, tem de ter essa estrutura. Porque se não tiver essa estrutura, a nossa audiência, o nosso ouvinte, etc., o nosso interlocutor vai se frustrar, ele não vai compreender. Então, é importante nós sempre contarmos uma história bem estruturada. Quanto melhor estruturada for a história, mais fácil vai ser para o outro nos compreender. Tá? E também vai ser mais fácil para nós compreendermos o outro. Você acabou de revelar o que nos conecta e nos enfeitiça tanto nas histórias. É algo natural, o nosso cérebro ele tem facilidade de interagir com essa sequência que você acabou de apontar, que é natural para nós. E eu queria explorar isso, James, porque depois de 21 anos trabalhando com treinamento em grandes empresas, Gerdau, Sandvik, Unimed, Vale, enfim, eu vejo que cada dia mais o número, o repertório de recursos para desenvolver as pessoas, esses recursos que têm sido adotados em treinamento atualmente, eles têm aumentado. Então, existem mecanismos para explorar team building, experiências outdoor, desafios para que o indivíduo consiga superar uma dificuldade que ele tem. Por que o storytelling no mundo dos treinamentos? O que esse instrumento tem de tão especial? Tudo que tu listaste são metodologias. Então, quando a gente pensa em gestão, historicamente, sempre há metodologias de gestão. Quando a gente usa o metaverso, se constrói uma cidadezinha, constrói uma máquina no metaverso para discutir, etc. Isso são metodologias. As histórias, elas são um instrumento. E as histórias, elas são um instrumento de criar imagens futuras. Todas as histórias como instrumento sempre foram utilizadas. A gente pode viajar no tempo, tu vais ver, por exemplo, como que os faraós dominavam o povo? Por meio de histórias. Nós podemos ver, por exemplo, as histórias de todas as religiões. As grandes religiões, elas são sempre baseadas em mitos iniciais. Todas elas têm, por incrível que pareça, tem livros, ou pergaminhos, ou o que seja, e que aquilo ali é cheio de histórias. Então, as histórias permeiam a nossa espécie. Isso é uma coisa absolutamente fabulosa. Ou seja, então, na corporação, é a mesma coisa. As histórias, elas sempre são usadas como instrumentos de transformação, no sentido de que vou levar-te com a minha história de A a B. E aí, então, as metodologias, elas ajudam a materializar as histórias. Eu queria agora falar da grande responsabilidade que é entrar numa empresa e ministrar um treinamento. Muitas vezes a gente nem sabe, mas ao contar uma história, a gente toca em emoções que estão guardadas há muito tempo. Eu já tive episódios em treinamento de pessoas que durante um treinamento se emocionaram. Ao contar uma história, ao contar a própria história, entraram em contato com coisas que estavam guardadas ali há muito tempo. E se a gente não tem experiência e nem senioridade, isso se torna um risco para quem está participando do treinamento e também para o treinador. Então, o que eu queria te ouvir é quais os cuidados que você recomenda
que sejam observados quando a gente aplica o storytelling num treinamento. Ok, então, na verdade, isso daria horas e horas de conversa, mas em síntese, Cássia e pessoal, é muito simples. Se eu vou ministrar um treinamento, e se eu quiser, ao ministrar o meu treinamento, usar histórias para ilustrar alguma coisa no meu treinamento, basta eu cuidar para que as histórias que eu vou usar para ilustrar tenham sempre essa estrutura que eu passei para vocês. E eu tenho de lembrar, observe que essa estrutura é um vocativo, um personagem que quer uma coisa. A luta, sim, pode ter vários passos, e depois aquilo termina. Então, um treinamento é isto, eu escolher as histórias que eu vou usar para ilustrar os pontos, tá? E cuidar para que elas tenham uma determinada estrutura. Sigam essa estrutura. E cuidar para que quando as pessoas verbalizarem as suas histórias, elas também possam verbalizar dentro dessa estrutura. Se eu conseguir controlar as minhas histórias e conseguir controlar as histórias da minha audiência, ou dos meus treinandos, eu consigo ter um treinamento bastante tranquilo. No outro dia, eu fui a uma loja e a senhora diz assim, né, eu sei que tu gostas de fazer pastel. No Brasil, para os nossos amigos portugueses, é uma coisa chamada pastel de feira, que é uma espécie de samosa, e eu aprendi a fazer pastéis de feira brasileiro, né? Só que o pastel de feira brasileiro tem um instrumento que se corta, que fica todo assim, né? E aí eu havia explicado na ferragem, isso, olha, parece um cortador de pizza, mas ele tem uma ranhura diferente, etc. E mostrei um desenho. E aí no outro dia, eu cheguei à ferragem, essa senhora disse assim, olha, né, chegaram produtos da Índia, né, e eu acho que chegou um produto que vai servir para ti. E ela mostrou-me um produto que, sem dúvida, de um lado é um cortador de pizza e do outro tem uma outra rodinha com aquelas ranhuras. Só, de repente não dá para cortar, né, as tuas pies, né, digamos, a massa do teu pastel. Então, ou seja, eu comprei, porque ele estava ali para resolver o problema. Agora, eu posso cortar, e faço isso até hoje, quando eu faço o meu pastel de feira, eu corto com a faca, e depois uso um garfo para fazer aquelas ranhuras. Agora eu tenho o instrumento, ou seja, então o fato de eu ter um instrumento facilita a minha vida. Então quem vier, digamos, comer um pastel de feira na minha casa, ele está muito mais próximo de um pastel de feira, de uma boa feira brasileira, do que estava há um ano. Agora, quem quer vender pastel de feira, aí já vai um aviso, né? Para vender pastel de feira tem que ter instrumentos de boa qualidade. Porque, do contrário, um pastel de feira todo torto, todo mal feito, etc., não vai vender bem, gente. Então tá, eu vou me despedir então, Cássia, tá? E despedir do pessoal, tá? E aí então, traz as tuas mensagens finais então. Um beijo para vocês, foi um prazer. Muito bem, então. James, muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, e ouvi-lo é sempre maravilhoso, porque a gente consegue entender que mundo fascinante é esse. Obrigada. Boa noite. Um beijo para vocês então, gente. Bom, gente, eu quero apresentar para vocês uma novidade de primeira mão aqui no Brasil, que é a formação que a gente traz aqui para o Brasil, eu e o James, em edição única em português, da versão britânica do Storytelling, o Poder das Histórias, focada em profissionais de desenvolvimento humano. E você pode estar se perguntando, será que essa formação é para mim? Então, vamos falar para quem é essa formação, quem pode se beneficiar desse percurso. São profissionais de desenvolvimento humano, que trabalham com educação corporativa, coaches executivos, coaches de negócios, treinadores empresariais, sejam sêniors, pleno ou júniors, podem se beneficiar, porque tudo estará muito bem detalhado. Aqueles treinadores que querem aprimorar suas habilidades em storytelling, palestrantes que querem maximizar as suas habilidades em construir histórias que gerem maior conexão com sua audiência,
profissionais de recursos humanos que contratam serviço de treinamento e que precisam selecionar pessoas para aplicar esse tipo de abordagem, né, de instrumento, como o James muito bem colocou aqui. Para quem não é essa formação, para quem acredita que já está pronto, que não precisa de mais nada, para quem quer resultados sem esforço, porque a gente terá, ao longo do percurso, nós teremos aplicabilidade prática, teremos exercícios, teremos como utilizar cases, muito da pergunta da Patrícia, foi a Patrícia que fez a pergunta? Muito da pergunta da Patrícia vai ser respondida dentro da formação. Para quem também já acredita que tem tudo porque incorporou um hábito do copiar e colar. Também não é para esse tipo de profissional. E para aquele que está buscando o pódio, mas não suporta o banco de treino. Por quê? Porque a gente vai entrar em ação para treinar, para na hora que for aplicar, se sentir seguro, fazer com total tranquilidade. Como é que tudo vai funcionar? A gente não vai fazer uma formação gravada, ela vai ser ao vivo. Então, ela vai ter duração de 16 horas. Essas 16 horas serão distribuídas em 4 encontros online ao vivo, aqui no Zoom, como foi hoje. Então, total interatividade, liberdade de perguntar, de ouvir e de ser ouvido. No primeiro encontro, o nosso objetivo é ajudar você a lidar com a história do seu cliente. Todas as vezes que a gente chega num cliente, ele está lá enfrentando um problema. Então, como definir qual é o melhor tipo de história para esse cliente? Antes de tomar essa decisão, eu preciso interagir com o que nós chamamos aqui de história primordial, que te ajuda a lidar com a história do problema que o seu cliente traz para você. E que, uma vez entendido em profundidade, isso vai te ajudar a construir narrativas dentro dessa estrutura que o James apresentou aqui, mas que façam sentido e que tenham total adesão com a realidade do seu cliente. Essa é a expectativa quando alguém nos contrata, que a gente entregue algo que tenha total adesão com aquela realidade, naquele cenário, com aquelas peculiaridades, com valores, com crenças que são intrínsecas da organização. E nós vamos responder a algumas questões. Por que as histórias podem afetar o resultado de um treinamento? Então, a gente vai explorar essa estrutura das histórias, mas com um propósito. Dentro da organização, quando a gente está falando de storytelling para empresas, é preciso que as histórias estejam atreladas a um propósito. E que esse propósito ele tenha correlação com as expectativas que o cliente tem de solucionar uma dificuldade, um obstáculo, um problema ou até mesmo um desejo, uma aspiração que essa organização tenha a respeito dessa mudança. A gente vai, então, trabalhar no ponto de partida para escolher essa melhor abordagem e interagir para como desvendar a origem do problema do cliente. Nós vamos explorar métodos que vão te ajudar a detalhar essa história primordial, como essas histórias podem ser usadas em sinergia com abordagens, com instrumentos já utilizados em educação corporativa e qual é a estrutura mínima para você explorar a história primordial do seu cliente. Isso aqui é o pulo do gato, porque trabalhando com treinamento, com desenvolvimento, há mais de 20 anos, eu vejo que todas as vezes que a gente consegue organizar a história do cliente em etapas, fica muito mais fácil pensar na construção de uma solução que realmente tenha impacto no resultado. Lá no segundo encontro, o que a gente vai fazer é como explorar o poder das histórias para este propósito definido que eu apontei lá no primeiro encontro. Como que devem ser caracterizados os personagens de uma história quando se fala de um propósito? Se eu tenho que respeitar esse contexto, se eu tenho que respeitar essa estrutura que James apontou, como é que eu vou fazer isso na prática? O que não pode faltar na minha narrativa para que não hajam tropeços como o que a Patrícia acabou de contar e que não é incomum não, né, Patrícia? Atuando há muito tempo, esse tipo de achado realmente ele pode, o risco cresce
se a gente não tem uma estrutura. Como é que essa estrutura deve... Oi? Foi logo no meu primeiro ano na área de treinamento que aconteceu. Hoje já estou com algum tempo já de experiência, mas foi logo assim que comecei. O dia a dia, ele nos ensina muito, né? Como é que essa estrutura deve se correlacionar com essa realidade do meu cliente? Quais são os momentos decisivos da história e como dosar esses 5 elementos? E a gente vai ter, ao final de cada encontro, exercícios práticos, com o meu apoio e com o apoio do James. Lá no terceiro encontro, nós vamos aplicar o storytelling à realidade do cliente. Então, percebam que a gente também está percorrendo o caminho de uma história. Eu tento entender a dificuldade do cliente, eu decido como é que eu vou abordar essa dificuldade do cliente, e agora nós vamos aplicar isso à realidade do cliente. A ideia aqui é trabalhar com situações parecidas, não para a gente investigar o passado, mas para a gente explorar quais são os possíveis desdobramentos daquela situação, daquele cenário. E vocês, aqueles que forem fazer a formação, vão construir, a partir desse estudo, um escopo de treinamento com storytelling. Então, a ideia é fazer com que vocês realmente coloquem a mão na massa. Definir, com base nesse estudo de caso, quais são os elementos chaves de uma história que pode gerar a transformação desejada. E aí depois a gente vai fazer, ao final desse encontro, uma plenária para poder discutir e fazer lá o ciclo de aprendizagem vivencial desse case que a gente vai estudar, com a minha mediação e a do James. E no quarto encontro, finalmente, a gente vai olhar para os recursos que nós já temos e que normalmente são utilizados em treinamentos de liderança, ou de times, ou workshops, e responder a pergunta que alguns fizeram aqui: como incorporar essas histórias nessas diferentes metodologias? Se a história é um instrumento, como é que eu aplico esse instrumento dentro dos recursos que eu já trabalho na minha organização? E algo muito importante que pouca gente trabalha, e que o James apontou aqui, e que eu valorizo muito: como tornar a sua interação mensurável para o cliente que te contratou, como revelar os resultados da abordagem que você está fazendo com storytelling. Se a sua história precisa ser mensurável, como é que você vai fazer isso? E a ideia aqui é que a gente navegue por algumas metodologias, discutindo como que as histórias podem enriquecê-las. Eu vou dar alguns exemplos. No team building, nos workshops, nas palestras, no team coaching, e, finalmente, como correlacionar aquilo que... Porque se toda história precisa promover uma transformação, a ideia é ajudar vocês a preparar o seu treinando para sair de lá com muita clareza de como que ele vai colocar aquilo em prática. Né? Como é que você correlaciona a chamada para a ação com as metas do negócio, com as metas da empresa. Porque se as histórias precisam ser mensuráveis e ter um propósito, elas, sem dúvida, elas têm que caminhar par e passo, lado a lado, a estratégia do negócio. E aí nós vamos explorar com você, participante, técnicas para você saber como mensurar e, principalmente, apresentar esses resultados para quem é o seu cliente, seja o seu cliente interno ou um cliente externo. E usando das histórias, o James falou aí de storytelling com dados, a ideia é que aqui a gente explore isso dessa forma. Além disso, vocês, quem tomar a decisão de se inscrever hoje, vai ganhar alguns benefícios. E eu confesso que na hora que eu estava interagindo com o James para a gente tomar a decisão de quais os benefícios eu e ele iríamos ofertar aqui, se eu ouvisse essas ofertas, eu, com certeza, me decidiria só pela grandiosos bônus, né, tão atrativos estão aqui. O primeiro deles é um curso online que ele é gravado, ele está lá disponível na área de membros, que ele tem o propósito de ajudar você a descobrir novos mercados. Quem que é o público-alvo desse curso? Treinadores e coaches empresariais, coaches executivos ou coaches de negócios. O nome do curso se chama Acessando Novos Mercados para Coaches,
ele é focado em ajudar você a aprender um passo a passo para vender os seus projetos sem sofrer, mesmo que você não goste de vender. Então, ele tem lá 6 módulos que te ajudam a olhar para o seu mercado, entender como que você pode explorar o relacionamento que você já tem de forma inteligente. Então, tem passo a passo, tem exercício e tem material para você fazer download. Então, o material é bastante rico. Além desse bônus, você vai receber o acesso a 10 palestras. 10 palestras gravadas, todas focadas em resultados para quem é profissional de treinamento e desenvolvimento, ou de consultoria. Resultados para o seu negócio. Como fazer o seu negócio ter sustentabilidade, como garantir que o seu negócio ganhe mercado com um esforço organizado. Então, são 10 palestras. E, além disso, 100 euros de bônus para a próxima formação Storytelling em Portugal. Essa é a oferta também do James. E eu ofereço R$500 de bônus para quem decidir, além de se inscrever na formação de Storytelling Internacional, a adquirir o meu curso que chama Vendas Corporativas para Coaches, cujo objetivo é ajudar você a elaborar um portfólio de serviços e tornar o seu portfólio de serviços atrativo para os seus clientes. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui com vocês, para quem se interessar, a página de vendas, para que vocês conheçam essa oferta. Ela está aqui disponível. Na página de vendas, se vocês tiverem dúvidas e quiserem mais detalhes, eu e a minha equipe estamos aqui disponíveis para interagir com as dúvidas de vocês. E, antes de finalizar, quero abrir para perguntas, se é que vocês têm alguma questão específica a respeito da formação, eu me coloco à disposição para interagir com as perguntas de vocês. Caso contrário, se ninguém tiver dúvida, eu quero deixá-los muito à vontade, quero agradecer a presença de vocês e dizer que, caso tenham alguma dúvida, na página de vendas vocês conseguem acionar o WhatsApp e interagir com a minha equipe, ok? Boa noite, gente, eu agradeço imensamente, quero agradecer muito, foi realmente uma experiência muito boa ter contato com todos vocês. Obrigada, Cássia. Boa noite também. Obrigada. Boa noite. Maravilhoso. Boa noite, obrigada. Estamos à disposição, esperamos vocês lá na formação. Obrigado, boa noite. Obrigadíssima. Obrigada.